Olá, meus irmãos, muito bom dia. Espero que todos tenham passado uma noite de Natal maravilhosa com suas famílias. Hoje a gente está retornando o nosso estudo sobre o tema É Natal, parte 2, e assim já está encerrando esta parte, este estudo. E a gente vai estar falando hoje sobre a fuga da família de Jesus para o Egito. Só que antes disso eu quero dar continuidade um pouquinho para falar sobre os acontecimentos que giraram em torno do nascimento de Jesus. É impressionante que nós vimos semana passada que os anjos falaram para os pastores que estavam lá guardando as ovelhas. Mas Deus se revelou também aos gentios acerca do nascimento de Jesus. E se revelou exatamente àquelas pessoas que mais estudavam os astros, que eram tidos como magos. A historinha depois relatou como reis, mas na verdade a Bíblia chama-os de magos. Magos do Oriente. O que nós hoje, no mundo moderno, chamaríamos de bruxo. O mago é um bruxo. Mais ou menos comparado com o mago que teve lá no Antigo Testamento, relatado em Números, né, sobre Balaão, que foi contratado por Balaque para poder amaldiçoar Israel. Era também um mago. Lá era tido como um guru. Então os magos aqui, na verdade, são profundos estudiosos de coisas sobrenaturais. Deus se preocupou em revelar para eles também. E mais maravilhoso ainda é que esses magos tiveram encontro com Jesus. Eu não tenho dúvida que eles tiveram as suas vidas impactadas e transformadas. Porque eles vão até Jerusalém e procuram o rei Herodes. O rei ali já é o grande rei Herodes. A gente vai falar um pouquinho sobre o rei Herodes daqui a pouco. E o rei Herodes, com intenções malignas, direciona aqueles reis, ele chama os escribas e chama as autoridades da Torá para ver onde nasceria o Messias. Então ele dá a direção e pede para que aqueles magos retornem até ele, para que ele também possa ir lá e adorá-lo, fazer a veneração, respeitar em respeito ao Messias. Na verdade, a intenção dele era assassinar o Messias, porque a gente vai ver isso logo depois relatado no texto. Mas esses magos, reconhecendo isso, percebendo a intenção de Herodes, eles não voltam para Herodes. Então Herodes se sente traído e resolve tomar, por iniciativa própria, uma atitude drástica que a gente vai ver também daqui a pouco. Então, o que eu quero dizer para vocês esta manhã é que Deus é Deus que se revela. E ele não está preso a uma caixinha. Ele não é um Deus religioso. Ele se revelou a Israel como promessa de que isso seria feito, porque o Messias viria de fato para Israel, resgatar Israel como descendente de Israel. Mas como disse João, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Vamos ver o que está no texto? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe.
prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. É interessante observar que Deus vai falar com os magos em sonho, assim como falara com José acerca da gravidez de Maria, e também vai falar com José daqui a pouco acerca da intenção de Herodes em matar Jesus, vai falar com ele através de sonho. Ele avisa também para esses magos não retornarem para Herodes. Então os magos, já sabendo por divina revelação, diz o texto, eles não retornam para Herodes. Portanto, Herodes se sente traído. E há uma outra coisa muito interessante também, acerca da estrela. Há pouco tempo eu vi um documentário falando sobre o que seria essa estrela. O documentário é longo, fala de várias coisas. Para muitos, é uma conjunção da formação de uma supernova. Pouco importa. Ou a pessoa crê nisso, ou simplesmente crê que foi no sobrenatural de Deus. Eu prefiro crer que foi sobrenatural. Mas a gente sabe muito bem que a estrela que a gente vê no céu, aquilo é o resultado de uma explosão cósmica que aconteceu há milhões de anos-luz. A explosão ocorreu há milhões de anos-luz e a claridade dessa explosão ela viaja no tempo e no espaço lá cósmico e nós visualizamos esta claridade. Se Deus providenciou uma explosão há milhões de anos-luz para que essa tal estrela aparecesse, mas ela andasse e parasse exatamente onde estava o Messias, eu prefiro crer que foi interpretado. Deus colocou uma estrela e seguiram a estrela porque eles estudavam estrelas, eles eram profundos estudiosos disso, mas que foi algo que Deus fez aparecer naquele momento e que não teve mais. Deus criou algo exatamente específico para que aqueles magos visualizassem. A mensagem era para eles. De novo, eu volto a falar aquilo que um tempo atrás eu falei. A mensagem era para os magos. Não adianta eu ficar no céu procurando a estrela de Belém. Não tem como. Deus milagrosamente criou, sobrenaturalmente, uma visão para esses magos. De maneira que eu não preciso ficar estudando a origem, que o tema do documentário que eu assisti era sobre a origem dessa estrela. E como que isso teria sido desenrolado. Desculpa, é perder tempo sobre isso. Né? E eu prefiro crer que foi no sobrenatural de Deus que isso aconteceu. Bom, havendo isso, o rei Herodes vai ficar indignado. Provavelmente isso aqui já tem pelo menos 2 anos, porque a criança já está em casa com os pais. Lembram que eles nascem em Jerusalém, eles foram para Jerusalém fazer o recenseamento. José foi lá fazer esse recenseamento e lá Maria deu à luz e eles retornaram para a sua casa. É provável que de fato tenha se passado pelo menos 2 anos. Tanto é que Herodes manda assassinar as crianças de 2 anos para baixo. Vou dar prosseguimento no texto. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho. José era muito visitado em sonho. Né? E disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. É interessante observar por que o Egito. O Egito não seria sinônimo de inimizade para Israel? Porque Israel vivera lá 430 anos e metade desse período, pelo menos, eles foram duramente escravizados pelos egípcios. Mas é fácil de entender. Quando Israel foi para o cativeiro de Babilônia,
é registrado por Jeremias um episódio em que o povo que ficou ali quis fugir para o Egito, ir para o Egito. Porque Nabucodonosor invadiu Jerusalém em 2 momentos. No primeiro momento, ele levou toda a nobreza, levou a monarquia com seus nobres. Ficou ainda uma certa classe, a classe média de estudiosos, o povo pobre também ficou ali, o templo permanecia ainda. Então, na segunda invasão é que ele destrói o templo por completo e leva o restante da classe mais pensadora, né, a classe intelectual, e fica apenas os pobres realmente em Jerusalém. Os que ficaram em Jerusalém quiseram ir para o Egito, porque queriam se refugiar no Egito. Se você ler todo o Antigo Testamento, há vários momentos em que Israel buscava apoio dos egípcios. Israel sempre se refugiou no Egito. E eles fizeram isso, só que a profecia que Deus deu para Jeremias diz o seguinte: avisa eles que aqueles que forem para o Egito nunca mais voltarão, morrerão lá. E Isaías avisou, deu a resposta que o Senhor tinha dado para ele, e ainda assim, obstinadamente, eles, não, nós vamos para o Egito. Inclusive levaram Jeremias. Só que a promessa de quem fosse para o Egito não voltaria mais para Jerusalém. E até mesmo Jeremias não voltou, morreu lá no Egito com os desobedientes. Olha, o que acontece é o seguinte: ali é chamada a primeira diáspora, a primeira dispersão, quando houve o cativeiro de Babilônia. Quando o cativeiro encerra, passados 70 anos de cativeiro, muitos não voltaram para Israel, por isso dá o nome de diáspora. Eles se espalharam por toda aquela região, até indo para a Ásia, até chegar na Europa e tudo mais. Fato é que muitos ficaram no Egito. Uma boa quantidade formou ali uma comunidade judaica. E assim foram se formando comunidades judaicas no mundo todo, devido à diáspora. No Egito, a família de Jesus teria amparo, que com certeza tem parentes deles lá também. Lembre-se que os judeus se casavam entre si. Até hoje ainda existe um pouco dessa cultura de eles se casarem entre si. Então haveria com certeza primos, parentes de José lá no Egito. Portanto, o Egito seria o local mais apropriado para abrigar a família de Jesus, não só pela proximidade, mas também por ter lá uma fortíssima comunidade judaica já vivendo lá desde o tempo de Babilônia. Parece que para Mateus a intenção vai além disso, porque ele coloca no finalzinho: do Egito chamei o meu filho, fazendo alusão a que Oséias se referiu quando ele afirmou isso. Quando Israel ainda estava no Egito, Deus o chamou de lá, o retirou de lá. Essa expressão do Egito chamei o meu filho, uma expressão carinhosa, como Deus está tratando Israel, que nem povo era ainda, nem uma nação era ainda, era apenas um grupo de tribos, 12 tribos, e Deus tirou de lá e fez deles uma nação. E então, para Mateus, isso é profético, significando que Jesus passaria pelo mesmo caminho que o seu povo passou. Ele foi até o Egito porque o povo de Israel ali viveu. Agora, por que Deus esperar esse tempo? Por que esperar Herodes morrer e ele não matar Herodes? Não estaria encurtando o processo? Parece que Deus sempre prefere trabalhar na linha da história e pensamento humano. É impressionante isso. Deus age no tempo dele, mas o tempo de Deus é sempre o hoje. Na verdade, Deus age no nosso tempo. Nós é que devemos estar preparados para receber o que vem de Deus. O tempo de Deus é hoje, diz a palavra de Deus. Não é o passado e muito menos o futuro. É sempre o hoje. Deus é Deus do presente. Como disse Jesus, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Quando ele fala Deus é Deus de vivo, é Deus do hoje, é Deus do presente. Hoje é o tempo sobremodo, é o dia sobremodo oportuno para você receber a salvação, diz a palavra. De maneira que Deus muitas vezes não interfere no processo histórico, muito embora ele tenha autoridade sobre isso, porque ele é Senhor do tempo e da história. Mas quem faz a história é o homem. Deus plantou o homem nesta terra e a responsabilidade de fazer a própria história é do homem. Deus não está preso à história porque ele é atemporal. O tempo pertence a nós. Nós somos limitados, inclusive, pelo tempo. O tempo, inclusive, é um dos nossos inimigos, porque às vezes a gente não tem tempo para muita coisa. Então, na verdade, Deus trabalha com o tempo do homem.
Agora, a gente até afirma, no tempo de Deus as coisas acontecem. Mas, na verdade, é no tempo que o homem está pronto para receber. Porque o tempo de Deus é sempre o hoje. Deus não está preso na linha do tempo. Nós é que estamos presos. Então, Deus, muitas vezes, ele espera exatamente para que tudo esteja pronto. Tem sido assim durante todo o relato bíblico, foi mostrado isso. Aliás, o apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas 4:4, falando sobre esta linha do tempo, de que quando o relógio de Deus marcou a hora, e que a humanidade estava pronta para receber o Messias, ele fala, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para salvar, para resgatar os que viviam debaixo da lei. Agora, vindo à plenitude do tempo de Deus ou do homem? Plenitude do tempo é o tempo cheio. O que significa essa plenitude do tempo? Pode significar várias coisas, mas é a plenitude do tempo do homem. Porque, na verdade, o homem é que está preso ao tempo. Deus não está preso ao tempo. O homem, a humanidade, quando Jesus veio, os acontecimentos que estavam ocorrendo naquele período favoreciam perfeitamente a vinda de Jesus naquele momento. Portanto, acontecimentos que se davam naquele tempo. E Deus sabe disso. Então Deus sabe o momento perfeito. A diferença é que nós não sabemos o momento que é correto para receber a bênção ou o momento certo para agir. A diferença é que Deus sabe. Então Deus, sabendo que aquele era o momento propício, dado a história relatada, a plenitude do tempo, ou seja, agora o tempo está completo, cheio, porque todas as profecias foram feitas do Antigo Testamento até aquele momento em que Jesus se apresenta ao mundo. E aí observamos também que está em cena um grande império chamado Império Romano, que é protagonizado como sendo um grande urso lá do livro de Daniel. E Roma, com seu império, vai ser extremamente importante para a expansão da fé cristã. As estradas criadas por Roma, pelo exército romano, vão ser estradas que vão beneficiar e favorecer que haja expansão da fé cristã. Porque o exército de Roma, cada vez que eles iam invadir uma cidade, eles iam expandindo geograficamente o seu domínio, eles iam construindo estradas. Não, diferente dos outros povos que caminhavam em alamedas, em ruas de barro e etc., eles faziam estradas mesmo com pedra, justamente para favorecer a carruagem que transportava o armamento bélico de Roma. Quando ele ia invadir certo país, certo povoado que fosse, ele ia construindo estradas para favorecer a passagem do exército. Essas estradas ficaram famosas. E é exatamente por essas estradas que a igreja vai caminhar para a expansão do reino, porque essas estradas foram abrindo caminho para toda a Europa, inclusive. E diz a história que um dos que mais pregaram o evangelho foram exatamente os soldados de Roma. Os soldados começaram a se converter. E eles, quando iam em suas campanhas de guerra, eles levavam a fé cristã. Portanto, realmente o cenário montado ali, criado, favorecia realmente a aparição do Verbo, a encarnação do Verbo. Agora eu quero tratar com vocês também sobre uma figura extremamente controversa, a figura de Herodes. Herodes era odiado pelo povo de Israel, isso não tenha dúvida, porque não agradava o povo, porque na verdade Herodes trabalhava para agradar o Império Romano. E o texto relata isso, que ele era um assassino. Antes de mandar matar sei lá quantas mil crianças, porque muito embora o texto não fale, mas provavelmente foram milhares, foi uma carnificina que Herodes cometeu em Jerusalém. Antes disso, ele cometera vários outros assassinatos. Herodes entra em cena durante um momento dramático de Israel. Herodes é resultado de muita guerra, de muita tentativa de domínio. Isso se deu, essa história, para você entender a figura de Herodes e o início do seu reinado, do seu domínio, teria que entender mais ou menos todo o período que ocorre, chamado período interbíblico, chamado interbíblico.
nesse período que se dá mais ou menos por 400 anos, há muita luta, muita rivalidade em Israel. Israel é invadido várias vezes e há muita rivalidade entre eles mesmos, em quem vai dominar. A figura de João Macabeu foi extremamente importante porque ele conseguiu afastar os helenistas que dominavam Jerusalém por algum tempo, né? Ele conseguiu fazer com que, através do seu domínio, ele colocasse a Torá no centro, como domínio político e religioso, resgatando inclusive a moralidade do povo daquela época. Sob o domínio de Judá Macabeu, que se deu depois dele ter derrotado os Seleucidas, expulsado os Seleucidas do domínio da Judéia, ele vai recolocar os escribas e os assideus como professores da Torá. Com o tempo, vai surgir aí os fariseus. Os fariseus são resultado disso daí. E o papel dos fariseus é extremamente importante, porque eles vão lutar o tempo todo pela permanência do domínio da Torá em Israel. Eles queriam que a Torá ela dominasse não só na vida religiosa do povo, mas também sobre a lei do país. Só que eles vão errar num processo, e Jesus identifica este erro. Eles vão enfatizar muito a questão da lei oral. Eles vão até dizer que a lei oral ela remonta inclusive aos tempos de Moisés. Eles deram muita autoridade à lei oral. O que era a lei oral? Era a interpretação hermenêutica daquilo do que estava escrito. Ora, quando Jesus vai criticar os fariseus, a questão da palavra, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, ele está querendo exatamente, ele está criticando a interpretação que os judeus davam, que os fariseus, davam da lei. Havia a lei, e a interpretação para aquela lei é que Jesus estava exatamente criticando. Jesus não estava criticando a lei porque o texto é claro, a palavra é clara, ele veio sob a lei, para cumprir a lei. Mas os fariseus, na tentativa de burlar a lei, através da lei oral, eles criavam hermenêuticas próprias para satisfazerem os seus egos. Jesus identifica isso claramente e fala sobre isso. Inclusive adverte os seus ouvintes dizendo: acautelai-vos sobre o fermento dos fariseus, que era a doutrina de ensinamento deles. Mas o papel dos fariseus é extremamente importante. Teve fariseus que foram martirizados por um tremendo ato de fé deles. E surgem também logo depois, os saduceus. Porque João Hircano, que já era o rei da Judéia naquela ocasião, ele, indo contra os fariseus, que os fariseus representavam mais a ala do povo. E João Hircano, ele era um helenista. Defendia as práticas helenistas e a ideologia helenista. O helenismo é, sobretudo, um processo ideológico de domínio, de expansão da cultura grega. Alexandre o Grande criou isso e ele expandiu a cultura grega, o ensinamento grego, pelo mundo afora. Isso chegou em Israel e entrou muito bem em Israel. Sobretudo a classe dominante, mais rica, abraçaram o helenismo de maneira profunda, porque se satisfizeram, encontravam na doutrina helenista um motivo para não seguirem a lei. Porque para eles, a lei era algo radical e, sobretudo, ultrapassado. O helenismo era moderno. E João Hircano se opunha exatamente aos fariseus por causa disso, porque os fariseus, para eles, eram retrógrados, de certa forma. Daí surgem os saduceus, que é uma classe de elite, dos mais ricos, e que apoiava o helenismo. Há muita diferença entre saduceus e fariseus. Eu até separei para vocês aqui uma coisa para a gente poder entender melhor. Por exemplo, para os saduceus, a lei oral, que era muito usado pelos fariseus, é desnecessária. A lei de Moisés não precisa de interpretação de nenhuma hermenêutica, dizem eles. E para os fariseus, eles levavam o ensino da lei às sinagogas e aos lares. Mas olha só o que mais aprofundava e revelava a diferença entre eles.
a imoralidade da alma, a ressurreição dos mortos, castigos e recompensas no mundo vindouro, fazem parte, na verdade, da doutrina de ensinamento dos fariseus, que os saduceus sequer acreditavam. Então, partido do povo eram os fariseus. Partido da classe dominante eram os saduceus. Ora, esse é o cenário criado, e quando Jesus entra em cena, este é o cenário que está ocorrendo com Israel no momento. E Jesus identifica isso de uma maneira muito clara quando diz que por isso Jerusalém era uma cidade, ou todo Israel, era um país que estava como ovelhas sem pastor. E por isso ele chora sobre a cidade por 2 momentos. Porque ele via apenas discórdia e disputa. Então precisava realmente do verbo se encarnar naquele momento. E neste cenário, em disputa de vários partidos políticos na época, entra em cena a figura de Herodes, que a gente está tratando aqui, que é o causador da ida da família de Jesus para o Egito. Herodes fora colocado no poder pelo Império Romano. Havia uma disputa muito grande, ele era apenas vice-governador da Galileia. Roma, na tentativa de colocar alguém ali que pudesse satisfazer os seus interesses, viu na figura de Herodes a pessoa propícia para isso. Então o imperador Marco Antônio, ele manda 11 legiões para invadir Jerusalém, invadir toda a região da Judéia e tomar o domínio a favor de Herodes. Só que eles foram extremamente duros, como eram as legiões romanas. Eles eram assassinos, eles entravam arrasando. Por isso a figura do urso dito por Daniel, visto por Daniel. Diz a história que o general comandante da legião estava cometendo tamanha carnificina, destruindo toda a região, a ponto de Herodes pedir para que ele parasse, porque essa frase ele disse: é melhor você parar, porque senão não serei rei de um país, de uma nação, mas serei rei de um deserto. Parece que os soldados romanos eles eram surtados e faziam isso mesmo, porque provavelmente o pedido, a ordem não foi essa para sair destruindo tudo. Quando Roma invade Jerusalém, que vai ocorrer a segunda diáspora, onde tem a destruição do templo profetizado por Jesus, lá em Mateus 24, 25, sob o domínio de Tito, né? Tito não ordenou queimar o templo, destruir tudo. Não ordenou destruir a cidade, mas parece que os soldados na hora foram tomados por uma ânsia de querer quebrar tudo, de querer destruir tudo. Isso foi uma decisão do general na hora também. Na verdade, a destruição de Jerusalém e a destruição do templo final, que está destruído até hoje, Tito não mandou que fosse destruído, mas os soldados, comandados evidentemente pelo general que estava no controle, queimou tudo. Provavelmente tinha que ser feito assim, em cumprimento realmente do que Jesus havia dito. Repare que a ordem superior não foi para fazer isso, mas precisava ser feito. E os soldados fizeram, em cumprimento, sobretudo, de uma profecia, sem que eles soubessem disso, eles nem sequer sabiam disso. Mas a ordem do general foi destruir toda Jerusalém e queimar o templo mais tarde. Então aqui, quando Herodes vai assumir o poder, ele também vê essa cena de destruição. De maneira que há 3 anos de guerra, de profunda guerra, onde toda a Judéia ela é destruída completamente. Então, o início do governo de Herodes é um governo com fome, a população passa fome, porque foi tudo destruído pelas legiões romanas. Uma carnificina fora do comum. Então Herodes realmente vai governar sobre um deserto, mas este homem perverso e maligno e assassino, ele deixou como legado grandes atos de seu governo. Impressionante. Mesmo diante dessa carnificina toda, de 3 anos, ele inicia seu governo e ele faz um casamento pomposo com uma pessoa chamada Mariane.
Mariane é da descendência asmoneia, que é rival, evidentemente, de Herodes. Os asmoneus tinham a simpatia do povo. Herodes nunca teve simpatia do povo, jamais. De maneira que o povo continuou odiando Herodes, apesar de sua vitória, mas amando os asmoneus, mesmo considerando a sua derrota. Então este é o cenário em que Herodes vai governar. Mas eu queria mostrar para vocês, olha só, a malignidade, a perversidade, os atos perversos de Herodes. Eu registrei aqui, eu não vou lembrar, é tanta coisa de que ele fez de perversidade. Logo no início, veja só, já na estreia de seu governo, Herodes ordena a execução de 45 dos mais proeminentes fariseus do Sinédrio. Depois, Aristóbulo III, que é irmão de Mariane, a sua esposa, que na verdade é seu cunhado, morre, entre parênteses, acidentalmente, tomando banho na casa de banho de Jericó. O próximo é José, seu cunhado, que é casado com a sua irmã Salomé. Depois, a própria Mariane, sua esposa, é assassinada porque ele mesmo a acusou de querer tentar envenená-lo. Mais tarde, logo em seguida, ele assassina também a sua sogra. Ora, se matou a esposa, é muito fácil matar a sogra. Matou a sua sogra, Alexandra, no mesmo processo. Depois, o segundo marido de sua esposa, lembra que ele deixou viúva a sua irmã, a Salomé. O segundo marido também ele mata o segundo marido dela. Agora é a vez dele assassinar 2 filhos de Mariane, Alexandre e Aristóbulo. Por serem asmoneus, eles gozavam também de prestígio entre o povo. Só que ele vai assassinar esses 2 filhos junto com 300 homens, como crime de conspiração. Quando ele faz isso, é evidentemente que entra um problema na linha de sucessão. E surge então uma pessoa, um outro filho, que vai tentar se levantar como aquele que poderá assumir o trono na ausência de Herodes. Herodes também vê nele um ato de conspiração contra Herodes. Parece que Herodes tinha sentimento de perseguição contra todas as pessoas. Ele achava que todo mundo perseguia ele e queria usurpar o trono dele. Porque foi assim que ele tomou o trono. Então, de maneira que Herodes manda então assassinar seu filho também. Só que agora vai cair no colo do imperador. E Augusto, imperador, vai até dizer: é melhor ser um cão de Herodes que ser filho de Herodes. Porque ele assassinava todos os seus filhos. Herodes tinha 10 esposas e 15 filhos. Ora, então você vê aí que antes de assassinar aquelas crianças de 2 anos para baixo, ele cometeu vários assassinatos. Esses são os poucos que eu peguei aqui na história. Mas os feitos dele de perversidade é provavelmente muito maior que isso daí. Mas Herodes entra para a história ganhando o título de O Grande. E eu quero mostrar para vocês por que ele carrega esse título. Porque também deixou um grande legado para Israel e para a história da humanidade. Eu separei aqui um pouquinho dos grandes feitos de Herodes sobre isso. Presta atenção. Ele estabeleceu a ordem no país, acabando com o banditismo crônico nas estradas. Quer dizer, trazia com isso alívio à população rural. Expropriou seus opositores, confiscando as propriedades dos asmoneus e taxou impiedosamente os seus súditos. Construiu cidades, aquedutos, pontes, estradas, fortalezas, templos, teatros e ginásios, não só na Judéia, como também nas ilhas gregas, Síria e Ásia Menor. Pelo dinheiro com que contribuiu para o embelezamento de Atenas, foi nomeado presidente vitalício honorário dos Jogos Olímpicos. Augusto chegou até a dizer que ele era grande demais para tão pequeno reino que ele tinha, que era a Judéia. Ampliou o pequeno templo, a gente sabe disso, fez o pomposo templo de Herodes, ampliou o pequeno templo, levantado 500 anos antes pelos regressos da Babilônia, com 10.000 operários e 1.000 sacerdotes, trabalharam durante 9 anos para erguer o templo, que se tornou uma das mais esplendorosas edificações da antiguidade. Cometeu o erro de colocar sobre os portões uma enorme águia romana. Construiu um enorme porto, mas, também para agradar Roma, colocou o nome de Cesareia.
Enriqueceu Jerusalém com fortificações, palácios e edifícios públicos que adornou com estátuas gregas nuas. Como você pode ver, Herodes reinou sobre os judeus, mas não como um rei judeu. Ele desnudou o sinédrio. Durante o seu governo, a Torá deixou de ser a lei do país. E como ele não podia ser sacerdote, ele modificou completamente, ele colocava como sacerdote quem ele bem quisesse. Ele acabou com a vitalicidade do cargo. Quem administrava era ele. Após sua morte, as terras da Judéia vão ser divididas entre administradores, que são os procuradores. E eles vão ficar muito pouco tempo no cargo, apenas 3 anos, até que Tibério, o imperador, vai mudar isso aí. E o que vai ficar mais tempo no cargo vai ser Valério Grato. Só que Valério Grato vai cometer um crime, ele vai... Porque Herodes já tinha acabado com a vitalicidade do cargo. E ele vai leiloar o cargo. De maneira que apenas os ricos e poderosos poderiam se apoderar do reino de Deus, como disse Jesus. Apenas os poderosos poderiam ser sumos sacerdotes. Aí você tem a figura de Caifás, que era genro de Anás. Quando Jesus vai ser julgado e condenado, levam até Anás uma questão de prestígio, porque o sumo sacerdote é Caifás. Mas como ele é genro de Anás, levam primeiro para Anás e depois vai a Caifás. Você vê o jogo político completo que tem em Israel. Então esse era o cenário do tempo de Jesus. Um cenário extremamente corrupto e que precisava mudar, e para isso o verbo precisava realmente se encarnar. E eu quero entrar agora, num outro momento, já encerrando o nosso estudo aqui, sobre uma coisa muito importante que estava ocorrendo em Israel, que era o anseio messiânico. Dada toda essa confusão toda, se levantava em Israel várias pessoas como sendo o Messias, se autoproclamando como Messias, na tentativa de salvar Israel do domínio romano. Inclusive, lá em Atos 5, no parecer de Gamaliel, quando os apóstolos são presos, Gamaliel chega a citar 2 exemplos. Aqui no verso 35, ele fala assim: Israelitas, atentai bem ao que ides fazer a estes homens, que estavam sendo presos, apóstolos, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desses, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Quero ler um pequeno trecho, encerrar esse estudo com um pequeno trecho de um livro intitulado Uma História do Povo Judeu, escrito por um judeu que vive no Brasil. Ele nasceu na Alemanha, Hans Borger, mas ele vive no Brasil. O livro dele é muito bom, eu gosto muito, porque ele é muito sucinto e resume, ele faz um resumo da história, de maneira que se você quiser buscar algo mais profundo, através do livro dele é fácil você ver o que está escrito aqui e procura algum detalhe a mais em outros livros. É mais ou menos assim que eu faço, mas o resumo que ele faz é maravilhoso e brilhante, né? E tem um momento aqui que ele trata sobre o anseio messiânico. Olha só o que ele diz aqui no finalzinho. Era em toda a história o mais apropriado dos momentos para deflagrar o entusiasmo de um povo desesperado, dada todo isso, esse cenário que nós estudamos esta manhã aqui. Teudas, um dos vários autoproclamadores messias, que nós acabamos de falar, na Bíblia fala sobre ele, né? Reúne uma multidão que conduz à margem do Jordão, prometendo partir suas águas a exemplo de Moisés e libertar Jerusalém. Os que não morreram afogados são abatidos pelos legionários rapidamente convocados. Um Messias samaritano e seus seguidores são executados por Pôncio Pilatos no Monte Gerizim. Um Messias egípcio junta 30 mil jerusalemitas, jerusalemita é quem nasce em Jerusalém, no topo do Monte das Oliveiras, para testemunhar como, a seu comando, os soldados romanos abandonariam a cidade santa. Mais uma vez, os legionários entraram em ação. Um certo Simeão,
proclama-se rei da Transjordânia, e Atronges, um judeu da pátria, assume a coroa com promessas redencionistas. Todos, desde Judá, o Galileu, fundador dos Zelotes, a Simeão Bar Giora, o último líder da revolta em Jerusalém, seriam para seus seguidores personagens carismáticos destinados a lutar e morrer. Eu quero, meu irmão, encerrar o estudo desta manhã, deixando claro que tudo isso que a gente acabou de ver agora, estudando, mostrou claramente que a encarnação de Jesus neste mundo, a vinda dele aqui, foi no momento certo, pois o cenário em Israel e em todo o mundo estava propício para a encarnação do Verbo. Como disse Paulo em Gálatas 4:4, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Naquele tempo estava pronto, pois todo o cenário desenvolvido, criado por nós como autores da história, preparamos o caminho para a vinda do Messias. E estávamos sedentos. Israel, principalmente, como aquele que recebeu a revelação especial, como acabamos de ver agora. O povo estava sedento, já havia ali anseio pela chegada do Messias, e muitos se colocavam como o Messias. É lamentável que Israel não entendeu, mas é revelado também o motivo pelo qual ele não entendeu. Romanos capítulo 11 esclarece profundamente isso. Então eu quero que Deus te abençoe e que você não perca a esperança neste Deus, mesmo diante de tudo aquilo que a gente tem vivido neste momento. A gente tem vivido momentos de ameaça a cada instante sobre o vírus que está aí na humanidade. Isso nos traz medo, isso nos leva a um nível de ansiedade muito grande, mas que você possa encontrar na palavra de Deus o conforto e o consolo e o ânimo para poder passar por tudo isso. Nunca esmorecer jamais, ok? Deus abençoe e mais uma vez um Feliz Natal.